Então, esse conjunto que faz Agora a me deu nossa uma parceria. curiosidade que você falou, cada um não atropela a parte do outro, né? Cada um sabe o seu momento. Mas já ocorreu alguma vez assim, de um tá fazendo a parte do outro, o outro não tá tendo que fazer, você tem que chamar alguém, ou vice-versa, falar, ó, isso aí não sou eu, isso é você. Sim, ó, quer ver? Eu vou dar um exemplo que acho que ajuda a pensar, porque as equipes de saúde transdisciplinares, que é esse formato, né? Que qual que é a diferença, por exemplo, de multidisciplinar e transdisciplinar? Multidisciplinar é cada um no seu quadrado. Uma pessoa faz uma coisa, tipo uma linha de produção. Esse aqui faz isso, daí o outro faz aquilo, outro faz aquilo, outro faz aquilo. O transdisciplinar é quando você tem intersecções entre funções e você substitui a outra pessoa, né? Onde já é assim há muito tempo. Equipes esportivas coletivas. Uma equipe de futebol, uma equipe transdisciplinar. Tá? Se o lateral direito chutar pro gol, o goleiro chutar o cara lá da frente, bater de cabeça pro gol, é gol. Né? Então, o objetivo é fazer o gol. Então, é a mesma coisa. Então, pode ser que dois chutem ao mesmo tempo a bola e a bola entre no gol? Pode, mas pode ser que um tropece no outro e o outro caia, né? Então, na equipe de saúde tem muito isso também. Esse entrosamento é importante, que é cada um saber se um vai chutar a bola, o outro vai lá e deixa o outro chutar, né? No caso do futebol. Então, então às vezes Vocês pode têm que acontecer. se conversar. E outro, se a bola tá aqui no meio e cada um corre para um lado, não dá resultado também, né? De jeito nenhum. Então, essa transdisciplinaridade ela é muito parecida com equipes esportivas que têm um objetivo comum, né? E no caso do parto, o gol é aquela pessoa ser atendida da melhor forma possível. Como que fica, que nem a Joyce teve, por experiência própria, né, o parto que foi feita por enfermeiras no domicílio. Não, o parto foi feito por ela mesma. Por você mesmo. Que eu que pari. Mas quem assistiu... Essa parte eu que não coloco essa parte. Quem assistiu... Mas é que esses paradigmas são importantes. É importante. Que foi assistida por enfermeiras obstetras. Acompanhada por duas enfermeiras. Quem fez o parto foi ela. Mas aí tem que ser... como dirigir isso, porque pelas enfermeiras estando ali, tem que ser o parto normal. Isso, aí como que funciona? Lembrando, né, que a gente não pode esquecer que o parto é um processo fisiológico do corpo. A gente está aqui hoje porque muitas mulheres pariram lá atrás, né? É fisiológico, é um processo do corpo, natural. Quer o número disso? Bora. Braulio os números. Até hoje nasceram 110 bilhões de Homo sapiens. Desde o do primeiro lá. 110 bilhões? Estima-se que desses 110, né, tem 8 bilhões vivos, que é a população de humanos da Terra, né? 8 bilhões vivos, mas nasceram 110 bilhões. Desses 110 bilhões, 108 bilhões nasceram de parto normal. Foram feitos 2 bilhões de cesáreas até hoje no mundo. Então, o ser humano chegou... 2 bilhões de cesárea? Porque a cesárea começou agora. Não, mas eu imaginava que seria muito. O ano que eu nasci, que seria mais. O ano que eu nasci, em 1976, tinha 10% de cesárea no Brasil. Que ano você nasceu? 69. Devia ter uns 6%, que eu me lembro, mais ou menos, da estatística. Então, a cesárea ela foi ganhando força agora, mas o ser humano nasceu de parto normal e chegou aqui até... Eduardo, sabe qual é a diferença? É que colocaram o parto hoje como um lugar de médico, como se ele fosse algum problema ou alguma coisa em relação à saúde, onde que o médico precisa olhar. O parto, ele é fisiológico. O que é fisiológico? Eu gosto de explicar isso, que as pessoas entendem. Fazer xixi é fisiológico, certo? Fazer cocô é fisiológico, parir é fisiológico. Você fala assim, nossa, mas você vai fazer xixi em casa? Você vai fazer cocô em casa? Tem que ir no hospital, não. É uma coisa. É o contrário. É que, lógico, o parto pode ter tem mais complicações do que fazer xixi e cocô, lógico. Sim. Mas o ser humano pariu em casa, na imensa maioria das vezes. Nós chegamos aqui assim. E aí, o que acontece? Que eu entendi sua pergunta para ela, que você falou assim, mas tem que ser parto normal. Você perguntou isso, né? A questão é assim, quando uma pessoa planeja um parto domiciliar, como foi o caso dela, acompanhada por enfermeiras, não quer dizer que o parto vai terminar em casa. Quer dizer que vai começar em casa. Se porque der uma é fisiológico começar em casa. Se for tudo se correr tudo bem, fisiologicamente, tudo bem, em casa. Que nos casos triados para isso, 95% das vezes terminarão em casa, vai acabar em casa, parto normal, obviamente. Se aparecer uma necessidade no plano B, que é tomar uma anestesia, ou a necessidade no plano C, que é fazer cesárea, aí muda para o hospital. Aí vai entrar o papel da enfermeira obstetra que estava acompanhando, falou, opa, peraí.
Precisamos transferir. Tem um problema aqui. Tem que correr para um médico. Aí aciona o médico. Ou médico no local ou para um hospital. Normalmente no hospital. Não adianta o médico no local. No porque local o médico no local, na assistência ao parto domiciliar, ele é mais uma pessoa, um ser humano que está ali, mas ele não tem o que ele precisa à mão, né? Por exemplo, se a necessidade da mulher é tomar uma anestesia, não vai ter anestesia em casa, então precisa do hospital e do médico no hospital. Se precisa de uma cesárea, vai precisar do hospital. Então não adianta o médico ir lá, ele poderia até avaliar e tal. Mas a função do médico, ela é hospitalar dentro do parto, né? E aí, um médico em casa é parteiro. o médico em casa é parteiro, ele acaba fazendo a própria função lava a louça, né? Lava a louça, cozinha, né? Porque se tiver correndo tudo bem, fisiologicamente, o médico tá lá, de companhia. Sim, mas não precisa não estar precisa. lá. Não precisa estar. Mas se estiver, pode estar fazendo um cafezinho lá para depois... Sim, no passado, já distante da minha vida, eu fui em partos domiciliares, né? Então eu fui lá, mas o máximo que eu fazia lá era ficar brincando com o filho mais velho, ficar vendo televisão e tal, e tá acontecendo parto no quarto lá. Nasceu o bebê, nasceu, que legal. Todo mundo comemora, eu vou embora. Mas isso faz... para eu entender como era parto domiciliar e conhecer e tudo mais, né? Então eu já vi acontecer ali, mas não tem função nenhuma, né? O médico não tem a função do parto domiciliar. A função do médico eu sempre brinco que médico sem caneta, sem carimbo, sem os instrumentos que precisa, muitas vezes ele não vai conseguir atuar. Obviamente, em situações de emergência, né? Se cai uma pessoa na rua, você tem que saber atender aquela pessoa. Mas em geral, pensando nessa área mais específica de obstetrícia, se você for fazer uma intervenção, você precisa ter os meios para isso. E aí isso é dentro do hospital. Que é essa estratificação. E até... Não, então, mas voltando, né, para o parto domiciliar. Quando a gente faz o acompanhamento, então, lembrando que é fisiológico, é papel da enfermeira obstetra também fazer as avaliações. Então, eu preciso entender como que as contrações estão fluindo, como é que está a dinâmica. Eu faço a ausculta também do bebê, né, para ver como é que tá os batimentos, se tem alguma alteração ou não. Tudo isso, ele é assistido, a gente supervisiona e acompanha o tempo todo. E é isso, no caso, eu também posso fazer o exame de toque, ver como é que tá a dilatação. No caso de... Percebo ali que está tendo alguma coisa que não está dentro do esperado, a gente pode ver a possibilidade de transferência para o hospital. É isso que eu ia te perguntar. Em qual momento, né, a enfermeira obstetra, ela assume esse papel decisivo durante o trabalho de parto? Então, se alguma coisa eu vejo que está fora da normalidade, então está ali na ausculta intermitente, deu alguma alteração, fala, a gente vai observar isso aqui, está mantendo? De repente pode ser que precise ir para o hospital, de repente não, olha, já... Posso só traduzir? Ausculta intermitente é pegar um aparelhinho e escutar o coração do bebê de vez em quando, de tempos em tempos, isso é ausculta intermitente. Então ela está lá escutando o coração do bebê de tempos em tempos, deu um problema ali, falou, o coraçãozinho não está batendo do jeito que tem que bater, está na hora de ir para o hospital. Ou outras... outra situação, de repente a mulher mesmo pode chegar naquele momento, a gente conversando no pré-natal e falar assim, olha, eu sei, entendo tudo, mas eu não quero mais em casa, eu não estou me sentindo segura. Então, pode ser uma situação. De repente, é a questão da dor, né? Então, a gente tá ali com a doula, tentou vários recursos para analgesia, mas mesmo assim ela tá sentindo que não chegou no limite. Então, é uma possibilidade também. Ela fala assim, gente, a bola tá boa, a massagem tá boa, o chuveiro tá bom, mas eu quero drogas. Preciso de medicações, né? Vai para o hospital tomar analgesia. Então, e mesmo depois do nascimento, né? Por exemplo, tem um risco de hemorragia. A gente leva ali o equipamento básico, os insumos, medicações, tudo que precisa para intercorrências básicas, assim. Então, hemorragia, a gente leva a medicação, tem o kit lá de oxigênio e tudo, para também conduzir a transferência. Neonatal. Isso, para reanimação. E também, no caso, se tiver uma laceração, né, na hora do laceração, falaria como que? Um corte, né, na vagina, é isso? Não, laceração eles vão entender. É que a gente tá ausculta intermitente, as pessoas não vão entender, mas laceração sim, um corte, sabe o que né? é uma laceração? Não. Então, viu? Um ralo. É que eu tô sempre na bolha, então tem que lembrar disso mesmo, então importante que você tá falando. Então, se precisar ali... Dá uns pontos na vagina, se precisar costurar, porque o bebê nasceu. É papel da enfermeira obstetra também. Um grande ponto importantíssimo, nós estamos falando de 1% dos partos brasileiros, tá? É isso. Que seriam pessoas que planejam parto domiciliar e que têm essa retaguarda no hospital. 1% muito pouco. Ou seja, tudo isso que nós estamos falando aqui de humanização do parto... Isso entre as parteiras tradicionais, esse 1%, não, né? Tem algumas coisas que não são medidas quando não tem DNV, mas em geral é por aí. DNV. Aí tem a questão da DNV também. De 1 a 2%, dependendo do ano, né? Mas não passa disso, sendo que 1976, que foi o ano que eu nasci, foi o último ano que teve mais partos em casa no Brasil
Em 77 foi a virada, que aí começou a ter mais partos hospitalares, né? Então, quando a gente fala de parto hospitalar no Brasil, nós estamos falando de 1977 para frente. Ou seja, faz 47 anos que o parto é predominantemente hospitalar no Brasil, que é do que nós estamos falando, porque as pessoas acabam confundindo muito, achando que parto humanizado é só em casa, né? Isso tudo que nós estamos falando, estamos dando uma pincelada aqui naquilo que a gente entende como a estratificação e a descentralização do parto para ser domiciliar, mas o nosso trabalho predominantemente, o meu, principalmente 100%, ele é hospitalar, né? Então, eu não trabalho nesses 2%, eu trabalho nos outros 98%, que são os partos que acontecem de fato dentro do hospital, o que não caracteriza se é humanizado ou não é. Porque, como a Adri falou, não é o local do parto que diz se é humanizado ou não. Mas sim, se a pessoa for atendida no hospital, ela for protagonista daquele momento, respeitada nas suas decisões, segurança, atendida por uma equipe transdisciplinar, aquilo lá vai ser um parto humanizado. E sendo humanizado nessa hora, um bom médico nesse cenário é aquele médico que é, no caso o Braulio tem bastante consciência sobre isso, que mesmo que um parto esteja dentro de um hospital e ele está acontecendo fisiologicamente, está ocorrendo tudo bem, nenhuma intercorrência nem nada, quem mais trabalha somos nós. Ela, a enfermeira como enfermeira, e a doula. O médico, fisicamente ele fica de step lá, esperando. Emocionalmente, né, também. Emocionalmente dá uma boa dividida. Porque eu tenho que ficar brigando com as pessoas do hospital para não deixar acontecer coisas. É verdade. Né? Mas ele sabe o lugar dele, assim, no sentido, tá acontecendo, vamos, somos nós.